Gálatas, capítulo 3, versículos 1 até o 13. Paulo continua aqui a sua explicação para essa igreja que é na região central da Turquia e que está sendo, nesse momento, assaltada por muitas ideias diferentes de judeus convertidos que vinham de Jerusalém especialmente, mas que eu chamaria de judaizantes, que queriam ensinar essa doutrina de que apenas crer em Jesus e aceitar que Ele morreu por você, pelos seus pecados, que isso torna a sua dívida para com Deus quitada e que você não deve mais nada a Deus e você pode andar em paz com Deus e ser restaurado a plena comunhão, plena amizade com Deus, você pode ser um amigo de Deus pela fé em Jesus. Esses judaizantes estavam acrescentando que não, você pode e deve ser amigo de Jesus e deve confiar no Messias, muito bem, mas você precisa também se tornar um judeu de verdade, começando por se circuncidar, se você for um homem, obviamente, mas também participar de todas as festas dos judeus, participar do tipo de comidas que devem comer e de tudo que o Antigo Testamento ensina, se tornar um judeu de verdade. E Paulo começa a carta dizendo assim: se alguém vier até vocês pregando um evangelho diferente do que nós pregamos, de que tudo o que você precisa é apenas a graça de Jesus e ela é completamente necessária e completamente suficiente para cobrir a sua dívida com Deus e para colocar você num relacionamento harmonioso com Deus, em paz com Deus, na presença de Deus, se alguém vier trazendo uma mensagem diferente dessa, seja considerado anátema, ou seja, alguém que é maldito, alguém que não deve estar nem no meio de vocês, que não merece estar nessa comunhão. Aqui nós vamos ver por que ele considera malditos. Ele vai usar duas vezes essa expressão de maldição. Mas ele começa dizendo assim: meus amigos da Galácia. Então eu queria falar hoje um pouquinho sobre a loucura da religiosidade. Por que a religiosidade é loucura e por que a relação com Jesus, a verdadeira relação pela fé, é a verdade do Evangelho. A religiosidade é loucura e você vai ver. Meus amigos da Galácia, só se vocês estiverem ficando loucos. Quem enfeitiçou vocês, que receberam uma revelação tão clara do Messias crucificado, para que estejam agora desobedecendo a verdade? É uma coisa tão forte que está acontecendo entre eles que ele considera uma espécie de feitiço, ele chama isso de feitiçaria. Ele diz assim: quem é que enfeitiçou, quem é que colocou esse mal olhado, essa coisa ruim em vocês, que vocês deixaram de acatar simplesmente a vida de fé em Jesus e estão caminhando numa direção de desobediência à verdade. Só me respondam isso: vocês receberam o Espírito Santo por terem obedecido a regras religiosas ou por colocarem a sua fé naquilo que ouviram? E a resposta é óbvia: eles receberam o Espírito Santo porque creram na mensagem de Paulo e não porque tenham obedecido a regras religiosas. Muito bem, a pergunta que se faz aqui seria a seguinte: o que é que vem primeiro, obediência ou fé? Eu obedeço e por isso Deus coloca fé no meu coração, então a minha obediência que me coloca em harmonia com Deus são as minhas obras, é a minha capacidade, a minha competência, a minha performance pessoal que me dá acesso ao Pai? Ou é a fé? É a fé que vem primeiro ou a obediência que vem primeiro? Eu lembro de um hino antigo que nós cantávamos quando era pequeno na igrejinha que frequentávamos, que dizia assim: crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Estava falando de obediência, mas estava com essa frase que, vamos dizer assim, especificava: primeiro crer, depois observar. Primeiro vem a confiança. E ele pergunta aqui: vocês receberam o Espírito Santo porque creram ou receberam porque obedeceram? A resposta é óbvia: eles receberam porque creram. É a fé que me leva à obediência e não a obediência que me leva à fé. Vou falar de novo: é a fé que me leva a obedecer. Se eu quero estar em uma relação, claro, não quer dizer que eu posso viver a vida que eu quero, não tem problema, é só eu ter fé que Deus resolve todas. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é a fé que me leva à obediência e não vice-versa. Não é a obediência que é traduzida como fé dentro do meu coração, porque isso me levaria a um correr atrás do vento constantemente. Ele vai explicar por quê.
começaram no Espírito Santo e agora querem se aperfeiçoar sem Ele, no esforço pessoal? O que te levou a andar com Deus? O Espírito Santo ou o teu esforço pessoal? De novo, a resposta é óbvia, foi o Espírito Santo. Tudo que já sofreram foi à toa? É o que está aparecendo. Aquele que alimenta vocês com o Espírito, dinamiza suas vidas com o poder, faz isso por quê? Por obedecerem às regras religiosas ou por terem fé? De novo, tudo que Deus faz na nossa vida, toda transformação que Ele pode causar, aquele que alimenta a nossa vida com o Espírito, aquele que dinamiza a nossa vida com o poder de fazer o bem, o poder de andar com Deus, vem do quê? Vem de Deus ou vem das nossas obras, da nossa performance religiosa? De novo, a resposta é óbvia, vem de Deus, vem da fé, quando nós colocamos a nossa confiança nele. Porque até Abraão teve fé em Deus e foi isso que acertou o seu relacionamento com ele. Paulo vai usar aqui o exemplo de Abraão para dizer, olha, Abraão é considerado um dos patriarcas do judaísmo, que é o que essas pessoas dizem estar pregando. Um judaísmo que tomou conta do cristianismo, tomou posse e disse, é assim que tem que ser para você ser cristão. Vou dizer uma coisa aqui, toda vez que a pregação clara e simples do Evangelho é traduzida como é Jesus mais isso aqui, seja cauteloso, tome cuidado, porque ou é Jesus e Jesus é tudo, ou não é Jesus e Jesus não é nada, essa é que é a verdade. Ele diz assim, vai aí uma lição, toda pessoa que anda na fé é filha de Abraão. Ah, isso que eles estão dizendo, você precisa ser judeu? Muito bem, se você andar na fé, você é um filho ou filha de Abraão, porque ele é aquele que andou na fé. E as Escrituras visualizando de antemão que Deus iria quitar as contas das nações por meio da fé, mesmo antes da boa notícia do Evangelho surgir, deixou essa mensagem com Abraão. Abraão, em você todas as nações da terra serão abençoadas. Então, muito antes que houvesse, vamos dizer, toda a lei, toda a catalogação da religiosidade judaica, no começo, no princípio, na aliança abraâmica, Deus já falou assim, olha Abraão, através da sua vida todas as nações da terra serão abençoadas. Entendeu? Todos vocês que andam na fé estavam incluídos na bênção de Abraão, o homem da fé. Porque todos os que se submeterem a ter de cumprir as regras da religião estão debaixo de maldição. Porque está escrito no livro da lei, maldita toda pessoa que não seguir todos os detalhes dessa lei. Então a primeira maldição que ele está dizendo aqui, por isso é que ele diz no começo, se essa pessoa trouxer um evangelho diferente, que vai além de crer em Jesus, ela é maldita. Por que ela é maldita? Porque ela se coloca no lugar onde ela precisa de Jesus e mais alguma coisa. Ela precisa cumprir uma série de ritos, uma série de obediências, sejam elas de que nível forem. Ele diz assim, maldita pessoa que não seguir cada e todo o detalhe dessa lei. Ou seja, quando você escolhe, ao invés da fé, as obras, você obedecer às regras da religião, você é obrigado a obedecer todas elas. Você não pode obedecer 5 e falhar em 95, vamos supor que tivesse 100 regras. Ou você não pode obedecer 99 e falhar em uma. Se você falhar em uma, você falhou na totalidade da lei, você não cumpriu a lei plenamente. Então, é um sistema falido e um sistema incapaz de nos transformar, porque nós somos, não que a lei esteja errada, mas que nós somos, por nossa natureza, incapazes de obedecer todos os quesitos, seja lá do que for, gente. Estou falando da lei aqui, pode ser qualquer outra coisa, seus quesitos pessoais, aquelas coisas que você diz assim, esse ano eu vou andar assim, assim, assado. Quando chega no fim do ano, você faz uma avaliação, fala, olha, esse aqui eu acertei, esse aqui furei pra caramba, esse aqui eu fiz bem, esse aqui não fui bem. Então a primeira maldição é de você tentar seguir a lei, porque se você quiser esse caminho, tem que seguir a lei inteirinha. Então, a pessoa que cai nesse lugar está debaixo de maldição, ela nunca vai ser feliz, né? Isso deixa mais do que evidente que ninguém pode acertar o seu relacionamento com Deus por meio da obediência religiosa. Vou dizer de novo, é impossível acertar o relacionamento com Deus por meio de obediência religiosa. O íntegro só vive em integridade por causa da fé. Já a lei da religião não tem nada a ver com a fé.
Só quem cumpre todas as regras tem supostamente acesso à vida. Ou seja, você não precisa da fé, você precisa se obedecer, ter a capacidade, ter a determinação de cumprir todas aquelas regras. Mas o Messias nos livrou da toda a maldição religiosa. O Messias, Jesus, nos livrou de toda a maldição religiosa. Ou seja, qual era a maldição religiosa? Quer cumprir a lei? Tem que cumprir inteirinha. Quando ele mesmo se fez maldito no nosso lugar, de acordo com o que estava escrito no livro da lei. Maldita é toda pessoa que morrer pendurada numa cruz. Muito bem, duas maldições aqui. Uma que me detona. Se eu quiser seguir a lei, obedecer na minha própria força, seguir as regras da religião, eu vou morrer, estou maldito. A outra maldição é que me salva. É um maldito que ele diz aqui, maldito é todo aquele que for pendurado no Calvário, pendurado no madeiro, pendurado numa cruz. Por que maldição? Porque qualquer pessoa que era crucificada era considerado alguém que tenha feito muita coisa errada. Então, uma pessoa maldita, todo mundo fala mal dele, ele é um bandido, ele é uma pessoa do mal. Por isso que ele está numa cruz. Se ele não fosse, ele não estaria aí, é uma pressuposição. Mas Jesus, sem pecado algum, foi crucificado e morto por amor de nós. Ele levou sobre a cruz os nossos pecados, as nossas dores, ele levou sobre si. E porque ele foi maldito, nós somos benditos do Pai agora. A maldição caiu sobre ele para que a bênção viesse para nós. É isso, boa semana para você, Deus te abençoe.